Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, nos guarde de todo mal e nos dê entendimento da sua palavra a cada dia. Eu agradeço a você que está inscrito no canal e aí peço que você que não está inscrito ainda, que se inscreva, dê o seu like, faça seu comentário, faça sua pergunta. Eu prometo que a sua pergunta ela vai estar sendo respondida em um dos vídeos que eu vou falar, ou que já falei, ou que eu ainda vou postar ainda. Mas com certeza sem resposta você não vai ficar, tá bom? O vídeo passado nós falamos sobre a alma é mortal ou a alma é imortal? O que é que você acha? A alma é mortal ou a alma é imortal? Bom, algumas religiões admitem que a alma é mortal, é imortal. Outras admitem que a alma é imortal. Apesar de ser poucas que admitem que a alma é imortal, mas sempre tem alguém que admite que a alma é imortal. Aliás, existem muitas religiões que admitem que a alma é imortal e existem poucas que admitem que a alma é mortal. Bom, mas você sabe qual é a origem dessa questão de que a alma é imortal? No vídeo passado nós falamos da religião persa, o zoroastricismo, né? Que eles lá, através da religião deles, admitem que existe dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. E esses deuses são imortais, guerreando entre si, e qualquer pessoa que se aliar a um desses deuses, também por consequência, será imortal também, né? Bom, mas hoje nós vamos falar de a alma, sendo ela mortal, mas mostrando outra origem também. Assim como na religião persa, admitindo que a alma é imortal, através do seu conceito religioso, e esse conceito entrou na igreja protestante, aliás, na igreja apostólica, católica apostólica, na primeira igreja, essa ideia entrou através de Maniqueu, ficou bem claro lá, né? Bom, mas também nós temos a religião grega, né? Ou a mitologia grega. A mitologia grega também tem sua origem no que diz respeito à imortalidade da alma. Eles admitem através da mitologia que Zeus, quando estava criando o mundo, dele saía uma espécie de raio de luz, e esses raios iam formando deuses menores. Deuses menores. E um desses deuses menores, que formava através dos raios que saía de Zeus, um desses deuses chamava-se Demiurgo. E esse Demiurgo, segundo a mitologia grega, ele fez o corpo do ser humano. Demiurgo foi responsável pela construção do corpo. E Zeus foi quem fez a alma. Só que essa alma, segundo a mitologia grega, ela é aprisionada pelo corpo. Quando esse corpo morre, segundo a mitologia grega, quando esse corpo morre, a alma se liberta do corpo. Não tem mais onde morar. A morada era no corpo. Como o corpo morreu, a alma sai do corpo. E agora, a depender do que esse cidadão fez através do corpo, essa alma ela pode ir para um lugar bom, um lugar ruim, ou pode ir para um lugar bom, conforme o que ele fez por meio do corpo. Nós não vamos detalhar nesse vídeo que locais são esses que a alma pode ir, que locais são bons e que locais são ruins, que a alma pode ir. Nós vamos fazer isso em outro vídeo, se for o caso, né? Mas, sendo que a alma, quando se liberta do corpo, segundo a mitologia grega, ela se libertando, ela pode ir para um local bom ou para um local ruim. Então, fica claro, dentro da mitologia grega, que eles admitem que a alma pode se separar do corpo, como algumas religiões admitem hoje, que a alma se separa do corpo. O corpo morre, o espírito vai para Deus, a alma também vai para Deus, né? E aí o corpo está morto, vira pó, a alma e o espírito vai para Deus. Mas a Bíblia afirma isso? O que é que diz lá em
Sofonias, capítulo 1, versículo 3. Sofonias, capítulo 1, versículo 3. Lá, através do profeta Sofonias, Deus fala: consumirei toda a carne, todos os homens da face da terra, consumirei os animais, consumirei as aves do céu, consumirei os peixes do mar, tudo que existe eu vou exterminar. Está lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 3 em diante. Você pode ver lá. Bom, mas a Bíblia já começa a admitir que a alma vai ser eliminada, tanto o corpo como a alma. Por quê? A Bíblia admite que depois que o corpo morre, o espírito, só o espírito que volta para Deus, é o fôlego de vida, só isso que volta para Deus. A alma, como é a junção do espírito com o corpo morrendo, o espírito vai para Deus e a alma desaparece. Isso é o que a Bíblia diz. E aqui também, em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo também diz aqui, no versículo 9 e 10, diz que pelo Evangelho, Jesus nos trouxe a luz, a vida, destruiu a morte e nos trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Pelo Evangelho, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10 e 9, que pelo Evangelho, Jesus nos trouxe a luz, destruiu a morte, como nos trouxe também a luz, a vida e a imortalidade. Esse cidadão aqui, que é do nosso exemplo, esse homem aqui, sendo ele crente no Evangelho, então ele tem a luz, a vida e a imortalidade. Pelo Evangelho é que você tem essas coisas. Mas se o cidadão não está ligado a Cristo pelo Evangelho, como é que ele pode ser eterno, como alguns afirmam? Que Deus, quando vir, vai jogar o ser humano, o ímpio no caso, no lago de fogo e ele vai queimar eternidade. Então, se ele vai queimar a eternidade, então ele é imortal. E a Bíblia admite que só tem imortalidade aqueles que estão ligados em Cristo pelo Evangelho. Se eu ou você não estiver ligado a Cristo, não tem imortalidade. Aqueles que estão desligados de Cristo, então eles têm a morte eterna. Lá em Colossenses também, que eu acho que é o versículo mais forte para confirmar isso, um dos mais fortes, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 9 também, no versículo 7, vamos pegar do versículo 7, que diz assim: e a vós outros que sois atribulados, receberão alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Filho de Deus, vindo sobre as nuvens do céu, e os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o seu evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder para todo sempre. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Aqueles que não conhecem a Deus, e não obedecem o seu evangelho, que está aqui, ó, salvação, perdão, reconciliação, justificação, vida eterna. Aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o seu evangelho, segundo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz que aqueles que não conhecem o evangelho de Deus, não obedecem o evangelho, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Eterna destruição. Como é que você agora, meu jovem, está admitindo que a alma é imortal, sendo que a Bíblia diz que os ímpios vão sofrer uma eterna destruição? Nós lemos também lá em Malaquias, no capítulo 4, dizendo também que o fogo daquele grande dia vai abrasar tudo que é palha, tudo que é restolho,
né, vai ser consumido pelo fogo, e o justo vai pisar na cinza do ímpio. Se esse justo vai pisar na cinza do ímpio, como é que esse ímpio agora é imortal? Como é que ele vai queimar a eternidade? É contra o conceito bíblico. Essa posição de que a alma é imortal, isso é uma teologia, ou digamos assim, uma teologia que nasceu desde lá do Éden, no capítulo 3, quando Eva foi enganada por Satanás, que ele disse que o homem não morreria, começou de lá, depois através da religião dos persas, e depois isso ganhou muito mais abrangência no mundo, através da mitologia grega, e chegou até o cristianismo, foi contaminado com essa ideia de que a alma é imortal. Mas isso não é verdade. Você que admitia que a alma é imortal, você está cometendo um grande erro. Você está cometendo um grande erro mortal. Porque a Bíblia não admite em local nenhum que a alma é imortal. Não existe imortalidade fora do Cristo. Não existe imortalidade nenhuma para ninguém fora do Cristo. Não existe. Qualquer ser que tiver desligado do Cristo, ele é mortal e vai morrer, mais cedo ou mais tarde, mas vai morrer. Eu espero que você tenha compreendido as poucas palavras que eu tenho falado aqui, e que Deus lhe ilumine, lhe abençoe, e que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus. E fiquem com Deus, e nos próximos vídeos vamos dar mais outras pinceladas referentes a esse assunto e outros mais, tá bom?